Amigos, Shalom, eu sou Victor Sepúlveda e hoje eu trarei um tema muito interessante para você. Falarei sobre batismo com o Espírito Santo e dons de línguas. Lembrando que eu estou utilizando esta Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Plenitude, Bíblia muito boa, e eu terei como base este vídeo 1 Coríntios 12 em diante. Amigos, as igrejas antepassadas tinham as mesmas dúvidas que nós temos hoje acerca de alguns assuntos. E o apóstolo Paulo escreveu para estas igrejas conselhos, dicas, orientações. Então, às vezes, as dúvidas que nós temos hoje sobre alguma coisa, Paulo já escreveu para as igrejas passadas e nós temos esses aconselhamentos na Bíblia. Então, Paulo fala aqui exatamente acerca do batismo com o Espírito Santo e dos dons de línguas, da unidade do corpo de Cristo. É muito dito hoje pelas igrejas que o batismo com o Espírito Santo ele é manifestado pelo dom de falar em línguas. Mas Paulo, é a opinião de Paulo, Paulo adverte que não é bem assim. Paulo ele dá uma explicação totalmente contrária a isso e ele fala algumas questões. Bora ler que nós vamos entender, tá bom? 1 Coríntios 12, nós vamos começar a ler a partir do 8, tá bom? Mas aqui ele fala, o tema do texto é acerca da diversidade dos dons espirituais. Aí ele começa no 1, né? Acerca dos dons espirituais, não quero ir, mão que sejais ignorantes, ele vai. Chega no 8, ele fala quais são os dons espirituais. Quais são os dons do Espírito Santo de Deus, que são vários, não são só esses, tem outros. Mas ele cita, a partir do versículo 8, 12, capítulo 8, capítulo 12, versículo 8, tá bom? Ele cita aqui, 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Já temos aqui o primeiro dom do Espírito, tá bom? Palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, Espírito Santo, é dado a palavra de ciência. Temos outro Espírito aqui. Que na verdade estão refere-se à questão de palavra, de estudo, de ter reflexões bíblicas, mas relacionado à questão da pregação, do evangelismo, tá bom? E ele continua. Há outros pelo mesmo Espírito, a fé, que é um dom do Espírito, a fé é um dom do Espírito, tá bom? E ele continua, já estou no 9. E há outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Aí vem o quarto dom de cura. Cura, um dom do Espírito Santo, o dom de cura. Ele vai para o 10º, versículo 10. E há outro, a operação de maravilhas, milagres e maravilhas. E ele continua. E há outro, o dom de profecia, profetizar, de falar, profetizar. Não só pregação, também de profetizar bênçãos, profetizar e por aí vai. E há outros, o dom de discernir espírito, dom de discernimento de espírito, onde você consegue entender, você consegue ver as coisas espirituais. E ele continua. E há outros, e é o último inclusive, né? E há outros, variedade de línguas. E aí que entra. E há outros, variedade de línguas. E aí vem o último mesmo. E há outros, o dom de interpretar línguas. Olha só, há outros o dom de interpretar línguas. E aí ele continua. Aqui no verso 12, no 11, perdão, ele fala, mas há um só, é o mesmo Espírito, e opera a todos esses as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, no 11 ele fala que o Espírito Santo dá a todos, mas só que ele reparte a cada um como ele quer. Tá bom? Então significa que você pode ter o dom de língua e pode não ter o dom de cura. Ou você pode ter o dom de cura e você não ter o dom de língua. Ou você ter o dom de profetizar, depende do Espírito Santo. Depende de Deus. Se ele quiser te dar todos, ele vai te dar. Se ele quiser te dar um dom de profecia, não significa automaticamente que você vai ter o dom de língua. Te dá a cada um como ele quer. Está no verso 11. Leia, se você está com dúvida. Tá bom? E vamos continuar lendo. E aí agora Paulo entra numa questão de unidade do corpo. Ele fala sobre o corpo. E vem explicando. Eu vou tentar ler de forma mais rápida aqui para vocês. Você depois lê com calma. Porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. Ou seja, ele está falando aqui que o corpo de Cristo tem vários membros, como o nosso corpo, que tem cabeça, mão, braço. Ele fala exatamente sobre isso. No 14 ele fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Foi o que eu acabei de dizer. E aqui ele vem, eu vou tentar ler aqui o 15 agora. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será pois isto do corpo? Ou seja, se o pé disser, eu não sou mão, eu não sou cabeça, então eu não faço parte do corpo. Não, ele faz parte do corpo, o pé faz parte do corpo. É o que Paulo está dizendo aqui. No 18, interessante. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. Ou seja, se Deus colocou a mão, é porque Deus quis que aquele membro fosse mão. E aqui ele repete, como ele quis. E no finalzinho ele continua falando do olho, que o olho é olho, fala das mãos, da cabeça, no 21. E o olho não pode dizer que é mão, eu não tenho necessidade e tal. E ele vem falando sobre essas questões das partes do corpo, para simplificar que existe unidade, que deve se haver unidade. E aí a gente vem aqui lendo o 28. O 28 é o 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E aqui o 28 que é muito importante. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois Deus colocou em segundo lugar profetas, em terceiro lugar Deus colocou doutores, em quarto lugar Deus milagres, depois ele colocou em quinto lugar dons de cura, depois ele colocou socorros. Quem não sabe o que é socorro são aqueles cargos menores na igreja, por exemplo, o diácono que coloca água ali no meio do culto, socorros, tá bom? Depois ele colocou governos, tá aqui no 28, verso 28. Governos também se refere a isso, a cargos que não tem tanta visibilidade, o faxineiro, o porteiro, a pessoa da arrumação, a irmã das crianças, que cuida das crianças, governos. E por último, ele coloca, lembre que está em ordem cronológica, em ordem de importância. Por último, variedade de línguas. Por último, variedade de línguas. Então, a gente constata aqui nesse versículo, nesta opinião, que é uma opinião de Paulo, que os dons de línguas, no 28, é o último ministério. Que o dom de língua, ele não é critério para você dizer que é batizado pelo Espírito Santo, não. Ou não. E ainda a gente tira uma outra reflexão acerca desse dom de língua. Talvez você profira profecia, talvez para você tenha um dom de cura, mas não fale línguas, porque a distribuição do dom de línguas ou dos dons é dado como Deus quer. Ou seja, não há obrigatoriedade. O dom de língua não é o único dom do Espírito Santo. Muitas vezes você fala profecia, você interpreta línguas, mas você não fala em línguas. E pelo fato de você não falar em língua, não significa que você não é batizado pelo Espírito Santo, porque os dons do Espírito é a fé. E aqui tem, a fé, dom de cura, discernimento de espírito, dom de profecia, variedade de línguas. É apenas um. E há uma grande confusão acerca disso. E Paulo, ele elucida e explica acerca dos dons de língua. E eu espero que tenha ficado claro esta reflexão acerca dos dons de línguas, sobre a perspectiva de Paulo, do livro de Coríntios 12 em diante. Shalom, paz.